O livro dos Salmos está nos dando uma aula tremenda. Isso, se você achar que essa é a única maneira de organizar o livro dos Salmos. Porque tem outros teólogos que olham para o livro dos Salmos e dizem assim, não, dá para organizar os Salmos ainda de um jeito diferente. Qual seria? Ao invés de olhar os Salmos como uma resposta ao Pentateuco, eles olham o livro dos Salmos como uma resposta à vida de Davi, porque Davi é o mavioso salmista de Israel. Já viu essa expressão na Bíblia? Então, eles comparam os Salmos com a história de Davi. Ou seja, o Salmo 1 é uma defesa de que quem é justo, igual Davi, vai ficar. Mas que quem é ímpio, igual Saul, vai ser como uma palha que o vento dispersa. Isso procede? Procede, porque a dinastia de Davi vai reinar para todo sempre. Jesus é a raiz de Davi, está lá em Apocalipse. E Saul? Morreu, acabou. Mataram todos os descendentes dele, não tem mais ninguém. Certo? E depois, o Salmo número 2 é aquele onde todo mundo ficou olhando para o rei escolhido e ficou debochando dele, mas o salmista fala assim, vocês vão ter que aceitar esse escolhido de Deus aí. Aceitem, porque Deus vai defendê-lo. E Deus de fato defendeu Davi. E dali para frente você vai ter o conflito entre Saul e Davi, porque no primeiro livro, apesar de ter os salmos da criação, tem muitos salmos que falam da luta entre Saul e Davi clamando ao Senhor e tudo mais. Depois o livro 2 fala da dinastia, ainda salmos de lamentos e de lutas. O livro 3 fala dos filhos de Coré, seriam muitos dos salmos que foram escritos no período dos assírios, quando a casa real de Davi estava em queda. O livro de número 4 seria uma coleção de louvor durante o tempo do exílio, e quando o templo foi destruído. E a maioria dos salmos que o povo fez depois de retornar do cativeiro na Babilônia, está no livro 5. Então pode significar o retorno do exílio e o início de uma nova era. É capaz que até as duas coisas se sobreponham. Dá para entender a ideia? E aí você fala, olha só, a criação do povo de Israel no Pentateuco e a recriação desse povo através de Davi e do filho de Davi, que é o Messias, que vai colocar Israel no seu patamar definitivo por toda a eternidade. Que inário é esse? A gente precisa aprender a cantar com eles. A Bíblia está nos dizendo que o livro dos Salmos é um inário inspirado. Está dando para entender tudo isso, pessoal? Qualquer pessoa razoavelmente inteligente costuma entender tudo que eu falo de primeira vez. Alguém tem alguma pergunta? Não, então tá bom. Brincadeira, viu, pessoal? Pode perguntar, não tem essa não, tá? Beleza. Vamos ver Davi cantando, então? O que aconteceu? Escolheram o Saul para ser rei, porque ele era uma cabeça mais alta do que todo mundo. E falaram assim, nós queremos um rei que nos lidere nas guerras. Estourou guerra com os filisteus, Golias apareceu lá, o Saul ficou morrendo de medo. E quando Davi vai lá ver como é que estão os irmãos dele, descobre que o Saul não quer guerrear com o Golias. E ele fala, não, deixa que eu vou. E aí então, a partir daquele momento, o pessoal começa a gostar mais do Davi do que do Saul. E quando Davi vai guerrear, ele volta, a mulherada está fazendo lá a musiquinha para ele. Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E o Saul fica louco de ciúme e quer matar o Davi de tudo quanto é jeito. Chega uma hora que o Saul procura encravar o Davi na parede com uma lança. Ele não teve jeito. Como ele prometeu que ia dar a filha dele como esposa a quem matasse Golias, Saul teve que entregar. E ele fez uma armadilha para Davi, para ver se Davi caía na armadilha e morria. Ele falou assim, você tem que pagar o dote para casar com a minha filha. Eu quero 100 prepúcios de filisteus. É o dote mais esquisito que eu já vi na minha vida. Né? Mas ele queria que Davi matasse 100 filisteus, e talvez nessa tentativa de matar 100, tinha 1% de chance e já estava bom. Alguém matava o Davi e o Saul não precisava virar genro daquele camarada que ele queria ver morto. Mas o Davi trouxe 200. Não precisava, né, gente? Mas tá bom, ele trouxe 200 lá e falou, tá aqui, meu dote está pago. E ele casou com a Mical, filha de Saul. E o ciúme de Saul só cresce, ele tenta matar Davi, encravar Davi na parede. E não conseguiu. E aí todo mundo fala assim, amanhã de manhã o Saul vai cercar tudo isso aqui e vai matar o Davi. Aí a Mical fala, não, desce pela janela aqui, foge do meu pai. E aí diz o texto que Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. O que é que o Davi fez depois disso? Um salmo. Aconteceu toda essa história, ele escreveu o Salmo 59. Essa é aquela parte que fica para cima do número 59, para cima do número 1 do versículo 1, e que muitas vezes o povo pula, nem lê.
Tem que ler, está na Bíblia. O que não está na Bíblia é aquela parte em negrito, assim, aquilo chama título editorial. Mas está em itálico, sem estar em negrito ali, leia, faz parte do Salmo, é Bíblia, é escrito inspirado. Então o que está dizendo lá? Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. E daí qual é a música que Davi escreveu? Livra-me, Deus, dos meus inimigos, sem culpa minha eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Eu cantarei a tua força, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da angústia. Deus é o meu alto refúgio. Faz sentido o que Davi cantou para o que Davi viveu? Faz sentido. Aí a vida de Davi prossegue. E o ciúme de Saul é tão grande que ele fala assim, melhor eu ir morar lá com os filisteus. Imagina isso? Ele tinha acabado de matar o Golias, tinha atraído a ira dos filisteus, mas a perseguição de Saul era tão grande que ele fala, vou morar com os filisteus que está melhor para mim. E ele vai até lá. Os filisteus eram governados por um negócio chamado Pentápolis, 5 cidades. Tinha entre elas Gate, tinha entre elas várias outras lá, e ele foi para a cidade de Gate. E quando ele chegou em Gate, o rei se chamava Aquis. E quando ele está entrando na cidade, o povo fala assim, esse aí é o Davi, ó. É o cara que matou o Golias. E Davi falou, sujou. Ficou morrendo de medo, diz o texto bíblico, que ele teve muito medo de Aquis, rei de Gate. E aí o que ele fez? Deduraram ele para o rei. E aí então ele escreveu esse salmo. Hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? O cabeçalho do Salmo 56 está contando isso. Certo? Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Você já parou para pensar qual é o poder de uma canção na hora certa? A minha vovó, que morreu aos 95, 2 anos atrás, ela ensinou o hino Sossegai para minha mãe num dia de enchente. Ela morava em São José do Rio Pardo, num lugar onde tinha muita enchente, e ela colocou minha mãe em cima do guarda-roupa, minha tia em cima do guarda-roupa, enquanto a água estava subindo, e a minha mãe estava aprendendo a cantar junto com a minha tia e a minha avó. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, sossegai. Esse é um hino obrigatório na minha família, tinha que cantar. Você acha que não cantamos isso no funeral da minha avó? Você acha que isso não tinha um significado? É assim que crente tem que cantar, irmãos. E o Davi está nos ensinando essas coisas. Aí o que ele fez? Ele está lá no meio dos filisteus, cheio de medo, depois de escrever aquele salmo. Como que ele salvou, não me pergunte. Eu não sei se ele gravou vídeo no WhatsApp, postou na nuvem para depois salvar em momento mais propício. Como que ele fez, eu não sei, tá certo? Mas chegou até nós. Bom, depois diz o texto que com muito medo de Aquis, Davi se contrafez diante deles e começou a fingir que estava maluco e começou a agarrar o poste, começou a babar, escorrer saliva pela barba. Foi a estratégia de Davi, vou bancar o maluco aqui. E aí então o rei olhou e falou assim, já não tem problema suficiente aqui? Manda esse louco embora. E deixaram Davi escapar. E Davi se retirou dali, diz o texto. Aí então o que acontece depois que Davi dá uma dessa? Salmo 34. Salmo de Davi quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque. Aí você fala assim, mas o nome do cara não era Aquis? É que Abimeleque é um título. Ab quer dizer pai. Abi, pai meu. Meler é rei. Abimeleque quer dizer meu pai é rei. Quer dizer eu sou príncipe. Então esse era um título de tudo quanto é rei. É o rei Aquis aqui, tá bom? E aí então está dizendo, quando expulso por Abimeleque, Davi foi embora. O que ele falou? Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Davi não teve nenhum pescotapa ali. Não aconteceu nada com ele. Ele saiu inteiro. E com isso, inclusive, ele estava preparando a história para que quando Jesus fosse crucificado, morresse rápido e não fosse necessário quebrar as pernas de Jesus. E esse salmo é citado com relação à crucificação de Jesus. Preserva-lhe todos os ossos para que nenhum deles seja quebrado. Situação 4. Davi saiu dali, mas ele não pode voltar para o Saul.
Então ele tem que se esconder na caverna. E ele se refugia na caverna de Adulão. Lá, escondido na caverna, ele escreve o Salmo 57. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Eu não estou escondido na caverna, eu estou escondido debaixo da asa de Deus. É o que Davi pensa. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Já pensou se você tivesse entendido isso, e no dia que a sua filha estava lá no hospital, e porque o convênio estava dizendo que não ia cobrir a cirurgia que ela precisava urgente, e custava R$500 mil, e você não sabia o que ia fazer, e você pega e fala assim, Davi também não sabia o que fazer, não tinha para onde correr, mas ele parou e falou assim, Deus, o meu coração está firme, eu vou cantar louvores porque eu me abrigo debaixo das tuas asas. Faz diferença cantar assim ou não faz? É assim que a Bíblia nos ensina a cantar. É desse jeito que crente canta. Depois ele escreve, ele deve ter ficado vários meses lá, segundo nós estimamos, ele escreve o Salmo 142, oração que Davi fez quando estava na caverna. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, ó Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Eu me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores. Tira minha alma do cárcere. Porque agora já não era mais um esconderijo, era uma cadeia. Quando você fica escondido muito tempo, você está preso, na verdade, né? Então, Davi faz isso. O coral, tem coral aqui? Vocês cantam em coral? Vocês conhecem? Com a minha voz clamo. É disso aí, ó. Faz sentido cantar desse jeito diferente? Falar, olha, o Davi não tinha para onde fugir, não tinha como se esconder de Saul, estava dentro de uma caverna há muito tempo, e ele aprendeu a louvar o Senhor e falar, tira-me desta prisão que eu vou louvar o teu nome. Ah, vai fazer diferença cantar o hino assim. Depois, um dedo duro chamado Doeg falou assim, eu vi o filho de Jessé, eu sei onde é que ele está. E contou para Saul onde é que Davi estava escondido. Falou, tá lá, vai lá buscar que o senhor pega ele, mata ele, acaba com essa história. O que Davi fez? Davi compôs um salmo. Quando Doeg o Edomita fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Ok? E aí então ele fala assim, a tua língua urde planos de destruição, amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Já pensou como você podia se beneficiar se alguém falou mal de você na igreja, fez fofoca de você no trabalho, e aconteceu alguma coisa que te perseguiram, e você fosse lá e lesse que Doeg, o Edomita, dedurou Davi, e Davi foi lá e escreveu o Salmo 52, e você falasse, Deus, é assim que eu vou orar agora. Esses perversos não vão prevalecer. Eles estão fazendo o seu esconderijo na sua própria perversidade. Eu tenho o Senhor como minha fortaleza. Olha a Bíblia nos ensinando a cantar. Situação 6. O Davi vai para o deserto de Zif. E ali falam, olha, a mão de Saul, meu pai, ele conversa com Jonatas, e Jonatas fala, não, a mão de Saul, meu pai, não vai te achar, você está bem escondido agora, Davi. Só que aí os zifeus contaram para Saul, Davi está escondido entre nós vamos entregar para você. E aí então, o Davi escreve, quando os zifeus vieram dizer a Saul, não está Davi homiciado entre nós? E Davi escreve, contra mim se levantam os insolentes, os violentos procuram tirar minha vida, eis que Deus é o meu ajudador. Tá? Situação 7. Davi já estava fortalecido em Jerusalém, estava reinando, tinha uma batalha, ele mandou o general Joabe para guerrear, ficou no palácio, acordou tarde, deu aquela espreguiçada básica, botou o olho na mulher do vizinho tomando banho. Ah, mas ela era exibida. Não, ela sabia que não tinha homem na cidade, tudo quanto é homem tinha que estar na guerra. E os outros tinham que estar dentro do palácio fazendo alguma coisa. Só o rei que vai levantar tarde e ficar olhando lá de cima. Davi estava procurando sarna para se coçar. E aí, então, ele manda chamar a Batseba. Não é um pedido qualquer, é uma ordem do rei. Entendeu? E aí acontece o pecado de Davi com Batseba que você conhece. E aí, então, o profeta Natã vai até lá e confronta Davi, dizendo, você matou Urias, o Eteu, a espada, e você tomou a mulher dele. E então Davi se lamenta e ele escreve o Salmo 51, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver possuído a Batseba, e ele fala, eu conheço as minhas transgressões, purifica-me, ficarei limpo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Situação 8.
Deus falou, Davi, você deixou uma mulher sem filhos, porque você matou Urias, a mãe dele agora não tem mais filho. Você tomou a mulher do Urias, e por conta disso eu vou te penalizar, eu vou te disciplinar. Você vai perder filhos, porque você tirou filho dos outros, outros vão tirar os seus filhos. Você tirou a mulher dos outros, outros vão tirar as tuas mulheres. E aí o Absalão, o filho dele, se revolta contra ele, mata o Aminon, certo? E aí então ainda possui as concubinas do pai a pleno dia, para todo mundo ter ideia de que ele estava com as concubinas do pai. E agora o Davi está nessa situação. O Absalão comandou um golpe de estado e está indo atrás do pai. E Davi tem que fugir da cidade de Jerusalém às pressas e humilhado para se proteger do filho. O Salmo de número 3 é um salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Absalão tinha um exército enorme e Davi está dizendo assim, eu não estou preocupado com isso. O Salmo 63 é um salmo que ele escreve porque estava escondido no deserto, quando ele estava fugindo de Absalão. E ele diz assim, a minha alma pega-se a ti e a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. O rei, porém, se alegra em Deus. Então, se você quiser essa tabelinha, eu vou deixar esses slides com vocês, tá? Depois eu vou mandar pelo WhatsApp, o número da minha conta, uma contribuição simbólica de R$ 1.500. Você pode fazer o... Brincadeira, tá, gente? Eu vou deixar o slide com o Cleiton, você pode pegar com ele isso daí, tá bom? Você ora por mim? Combinado assim? Tá mais do que pago, querido, tá bom? Combinado? E faz um favor, estuda também, não pega e guarda não, tá? Estuda. Aí ficou melhor ainda, tá bom? Conclusões. Bom, vamos ver isso aqui então. Quando Davi estava perseguido, o que ele fazia? Salmo. Quando ele estava com medo, fugiu para Gate, o que ele fazia? Salmo. Quando ele foi poupado, porque ele escapou babando lá do rei de Gate, o que ele fazia? Salmo. Quando ele estava escondido, o que ele fazia? Na caverna? Salmo. Quando deduraram ele, o que ele fazia? Salmo. Traído? Salmo. Em pecado? Salmo. Em disciplina? Salmo. O que isso significa? Nós temos que ser o povo que canta, gente. Estamos felizes? Vamos cantar. Estamos tristes? Vamos cantar. Estamos em perigo? Vamos cantar. Porque é assim que a gente vai cumprir Efésios e Colossenses, de instruir uns aos outros com aquele tipo de música que vai entrar lá no fundo da alma, transmitindo a verdade de Deus. Ok? São as conclusões. Bom, as aplicações do que nós vimos por aqui. Gente, eu fui rápido demais, está muito bom isso aí. É isso mesmo? 4h20? 3h25? Então tem 35 minutos ainda. Então tá bom, vou contar a história da minha vida depois que acabar aqui. Preste atenção nos cabeçalhos dos salmos e leia-os. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Ó. Pega aí, já que está com tempo, pega aí na sua Bíblia. O Salmo 70, por exemplo. Salmo 70. É porque o meu aqui abriu já direto no Salmo 70. Pergunta para você. Quando você falar assim, meus irmãos, vamos ler o Salmo 70. Assim nos diz a palavra de Deus. Petição por auxílio divino, tá certo? Não, porque essa parte aí não é Bíblia. Essa parte é só um título editorial. Muitas vezes está certinho. Algumas vezes está errado. Você quer ver um lugar que está errado? 1 Coríntios capítulo 13, o título editorial está dizendo assim, o amor é o dom supremo. Você já viu isso lá? O problema é que amor não é dom, é fruto do Espírito. Porque dom, uns têm, outros não têm. Amor, todo mundo tem que ter. Aquele título já levou muito crente a estabelecer confusão séria. Aquele título está errado. Então, toma cuidado que título não é inspirado. Ok? Próximo. Ao mestre de canto de Davi em memória. Quando você for ler o Salmo, leia assim. Sabe por quê? Porque é muito significativo isso. No Salmo de número 51, que é o Salmo que Davi escreveu quando ele adulterou com Batseba, está escrito lá. Abre lá no Salmo 51. Vamos ver. Confissão e arrependimento, isso é Bíblia? Não. Mas e depois? Ao mestre de canto. Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Vou contar aqui para você. Imagina você, embora na minha igreja tenha uns crentes que faz assim, eles facilitam meu trabalho de pastor. Eu vou para o Facebook só para ver qual é o crente que eu tenho que puxar a orelha. Eles fazem os pecados e posta. Aí fica fácil, facilita meu serviço. Mas via de regra,
Quando o crente sabe mesmo que fez aquela besteira grande, ele faz de tudo para esconder, não faz? Não faz? O que o Davi fez depois que o profeta Natan chamou a atenção dele? Ele escreveu um salmo. E depois, como que começa o Salmo 51? Quais são as primeiras palavras do salmo mesmo? Não, essas não são, compadece de mim, não são as primeiras palavras do salmo. Quais são as primeiras palavras do salmo? Ao mestre de canto. Então imagina você, que um presbítero, um diácono, pastor da igreja de Jundiaí, cai naquele pecado terrível, entende que cometeu um pecado e escreve uma música. E ele escreve assim, endereço essa música ao regente do coral da igreja de Jundiaí para cantar no culto. É isso que está acontecendo. Gerações e gerações e gerações de judeus cantaram do pecado de Davi, porque tinha que aprender com ele. Você quer ver uma das coisas mais lindas para mim do Salmo 51? Vai lá para o fim do Salmo. Antes de tudo isso aí, quando Davi era rei, a cidade de Jerusalém estava bonitinha? Tudo certinho? Ou estava destruída? Estava bonitinha. Quando foi que a cidade de Jerusalém foi destruída? Séculos depois, quando Nabucodonosor veio e destruiu os muros. Quem que reconstruiu os muros? Lembra? Neemias. Tá bom. No dia que Davi caiu em pecado, a cidade de Jerusalém tinha os muros inteirinhos em pé. Agora eu queria que você pegasse e lesse aqui, ó, o verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Como que eu interpreto isso? Eu interpreto que Davi estava dizendo assim, ó, melhor coisa que eu posso fazer para o Senhor agora é me arrepender e procurar consertar minha vida e pedir perdão. Ok, entendi. Mas e o verso 18? Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Como assim edifica os muros de Jerusalém, gente? Os muros de Jerusalém estavam de pé. Está dando para entender a questão? Quando Davi adulterou com Batseba, os muros de Jerusalém estavam de pé. Esse versículo aí, ele entrou no Salmo 51 séculos depois. Quando o pessoal que foi para o cativeiro babilônico, porque sabia que tinha pecado em idolatria, voltou do cativeiro babilônico e viu aquilo que Neemias viu, os muros da cidade estão destruídos. E agora, o que nós temos que fazer? Precisamos confessar o nosso pecado. Como é que faz para confessar o pecado? Pede a partitura para o mestre de canto, porque Davi ensinou a gente a cantar para fazer isso. Entendeu? Só que agora, essa não é mais a oração só do Davi. Agora essa é a oração do pessoal que voltou do cativeiro e está pedindo para Deus para ajudá-los a reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Isso significa que a música que foi dada por Deus ao seu povo, ela foi tomando significados renovados e sempre ligados ao significado original ao longo de gerações e ao longo de séculos. Deu para entender a ideia? O versículo 18 desse salmo não foi Davi que escreveu. Mas foi alguém que falou assim, eu fiz a mesma besteira que o Davi, e eu preciso do mesmo remédio que o Davi, e agora esse salmo também é meu. Sim, senhora? Nenhuma referência a isso? Ok. É porque o que foi trazido para nós foi, na verdade, a forma final do salmo. Então, imagina, senhora, eu acredito, essa igreja tem quantos anos? 60 e poucos. Eu acredito que esse aqui não tenha sido o primeiro banco da igreja, com estofado. Tá certo? Nem que aquele piano de cauda estava aqui no culto da pedra fundamental. Não estava, certo? E aí, como é que foi acontecendo? A igreja foi preservada. Bom, pareceu-me até pelo estilo da construção, no terreno de bico, assim, quem entende um pouquinho dessas coisas sabe, né? É um tipo de terreno que se comprava mais antigamente e tudo mais e tal, e aproveitava o terreno assim e tal. Você consegue perceber neste terreno que tem coisas que você vai falar assim, isso aqui está aqui, isso aqui é velho, hein? Isso aqui, sabe aquele harmônio que você faz para tocar? Tem algum em alguma sala da escola dominical aqui? Alguém chegou a ver um negócio? Isso aqui devia ser dos membros fundadores, e não sei o que e tal. Se alguém achar um retroprojetor, sabe, daqueles de colocar com saquinho de transparente, a gente escrevia com canetinha, isso aqui é da década de 70. Esse data show, ninguém precisa contar para nós que ele não nasceu ali. Ele está aí há uns 10 anos, se muito. Entendeu?
Por quê? Porque quem está familiarizado com isso sabe o que veio de cada época. E aí, então, ninguém sentiu a necessidade de indicar assim, ó, nota de rodapé número 1, adendo feito na época de Neemias por causa disso e disso e disso. Todo mundo está acostumado a lidar com o texto, consegue perceber isso. E também tem que ter isso aí para o pastor poder explicar, né? A gente tem que ter o nosso, né? Tirar o nosso sustento aí também, né? Dando essas lições para os irmãos. Tá certo? Tem que trazer uma coisinha nova aí de vez em quando. Tudo bem, pessoal? Bom, o melhor proveito que você terá será ao ler o texto no seu contexto. Pior coisa que tem é quando você pega um texto da Bíblia e tira de lá. Campeão dos campeões, tudo posso naquele que me fortalece. A moça é linda, mas não dá bola para mim. Tudo posso naquele que me fortalece. O concurso é público, tem 10 mil candidatos mais preparados do que eu. Tudo posso, não é isso. Tudo posso eu aprendi a viver com fartura e aprendi a viver com necessidade. Eu sei estar humilhado e sei estar honrado. Meu carro acabou de bater, a minha sogra veio passar o semestre em casa, e não sei o quê. Tudo posso naquele momento. Aí tudo bem. Eu falo disso, viu, gente, mas eu amo a minha sogra. Eu saí lá de São José dos Campos agora com uma dó de deixar minha sogra para trás. Pensa numa mulher joia, minha sogra, viu? Benção. Bom, isso também significa que música para nós não é um fim em si mesma. Música não é um fim em si mesma. Davi não usava Spotify. Davi não punha música de fundo. Para nós hoje, a música se tornou uma ferramenta de manipulação tão séria que a gente às vezes nem percebeu que ela está sendo usada como ferramenta para a manobra das massas. Eu não sei se eu vou falar isso na próxima palestra, mas eu costumo dizer isso. Imagina você indo para o dentista. Aí você senta na sala de espera do dentista. Normalmente, na sala de espera do dentista, tem aquela cachoeirinha. Aí você ouve aquelas bolinhas, você fica naquele relax. Tá. Agora, imagina você que, terminando aquele momento, você vai para o dentista, ele fala, abre a boca está molinha, ele dá anestesia, você nem sente, passa, saiu, tratamento de canal na boa. Mas imagina você, se na sala de espera do dentista tem aqueles canhão de gelo seco, luz colorida e tocando rock pauleira Sepultura. Quando você vai lá para o dentista da anestesia, a agulha quebra, mas não entra. Você está duro. Você percebe? A gente sabe disso hoje. Exemplos. O parto do meu primeiro filho foi na maternidade Santa Joana. Eles estavam fazendo testes lá. Eles tocavam uma música escolhida por musicoterapeutas que foi comprovado que baixa a pressão arterial da parturiente. Então, você assiste o vídeo do meu filho nascendo, você percebe que o ambiente está... A palavrinha não é das melhores, né, mas está zen. Sabe assim? Está tranquilo, está favorável. Você vai no Carrefour. Tem Carrefour aqui? Tem, né? Eu sempre pergunto, que uma vez eu fui dar uma palestra na Bahia e falei, você vai nas Casas Bahia? E eles, o que é Casas Bahia? Não tem Casas Bahia na Bahia. Eu achei um absurdo isso, mas não tem. Então eu tenho que perguntar, se tem Carrefour? Tem Carrefour. Você vai lá no Carrefour, está lá assim, Rádio Carrefour, para o seu momento de compras. Aí ele coloca aquela musiquinha tranquila, tal. Aí você passa no corredor assim, está lá aquela caixa de Ferrero Rocher, R$ 64,00, 3 bombom. Mas a música está tão bonita que você fala assim, isso aqui é gostoso, eu mereço. Você põe para dentro do carrinho e vai embora. Só que depois que você comprou, eles querem que você vá embora logo, para liberar para outro. Moral da história, no estacionamento não tem ar-condicionado. Entendeu? No estacionamento está tudo pintado de vermelho, de amarelo, que é para você ir embora logo. Lá dentro não, é ar-condicionado, é musiquinha e tal. Como a música tem esse tipo de poder, as pessoas andam abusando. E vou dizer, a gente leva as pessoas a fazer o que é certo na igreja do Jesus Cristo com a palavra de Jesus Cristo. Eu posso fazer o culto, e por favor, não vá embora antes de você escutar o resto que eu vou falar agora. Quem escutar as próximas 10 palavras tem que ficar até as próximas 150. Entendeu? Senão vai falar que eu disse heresia. Eu não preciso do Espírito Santo para fazer você chorar. Eu não preciso do Espírito Santo para fazer você sair do culto dizendo assim, ai, que culto gostoso. Não preciso do Espírito Santo para fazer você dizer assim, nossa, hoje foi uma bênção. Eu só preciso trazer a orquestra da Igreja Ebenezer aqui. Dá para entender? E aí começar a tocar aquele tipo de música, aquele tipo de repertório que, nossa, que coisa linda, você viu que bênção? Mas do que o pastor falou? Não sei, mas aqueles acordes do Deus dos antigos, aquilo foi lindo. Agora,
para fazer você mudar de vida, para fazer você tratar bem a sua esposa, para fazer você parar de enrolar o seu chefe, para fazer de você um motorista melhor no trânsito, não tem música que resolve não, é só o Espírito Santo mesmo. E o que a gente quer? Templo cheio de gente ou gente que é o templo cheia do Espírito? A gente quer gente cheia do Espírito. Então tem que tomar cuidado. Eu me lembro que minha esposa trabalhava lá no Mackenzie e eles faziam um sarau no final do ano. E a minha esposa gosta do Roupa Nova, um conjunto de música interessante. E o Roupa Nova tem umas músicas que cada palavra vai 10 acordes dentro de uma palavra só, né? Tchum, tchum, e cada acorde com 18 notas lá. E ela me desafiou, falou, você toca isso aqui? Não acha a partitura do Roupa Nova fácil, não. Eu tive que escutar e buscar os acordes. Achei. Fui tocar lá, Sapato Velho. Negócio bacana, tal, vamos tocar no sarau do Mackenzie. Tinha umas senhoras sentadas assim, sabe aquelas senhoras que o olho está tão azul assim? Comecei a tocar os primeiros acordes de Sapato Velho, a maquiagem da mulher já começou a escorrer azul pela aqui. Começou a chorar. Aquela mulher estava emocionada, não era por causa do Espírito Santo. A música era Sapato Velho, mas o acorde, ele tem poder. Vai assistir Fantasma da Ópera lá no teatro, lá em São Paulo, vai ouvir um concerto, você vai se emocionar. Mas não confunde isso com o Espírito Santo. E não faz da igreja um lugar onde as emoções que são buscadas sejam desse tipo. A gente se emociona assim, nós não somos sorveterianos, não. Isso é coisa de gente que fica nos acusando lá fora. A alegria que a gente quer aqui é a alegria que vem do Espírito Santo. Quando a gente ouve a Bíblia, a gente fala, amém, Senhor. Davi estava lá naquele apuro, olha como é que ele orou. Eu quero orar sim, pastor. Eu vou embora daqui hoje. Eu não tinha ideia do que Deus ia falar comigo. Eu vim para falar de música aqui hoje. Estou indo embora com o salmo que o senhor mencionou lá, porque a minha história é a história do Davi naquele dia quando ele estava dentro da caverna. Agora eu vou orar sim. Eu estou feliz agora, pastor. Não é por causa de música, não. Você não tocou nenhuma para mim na primeira palestra. Na segunda eu vou tocar umas, mas depois que eu já avisei. Entendeu? Essa é a ideia. Então a gente não canta como um fim em si mesma. Você sabia que Deus não preservou as partituras? Como é que cantava os salmos? A gente não tem ideia. E não adianta assistir 10 Mandamentos na Record, e nem o Rei Davi da Record, furada. Pausa. O irmão chegou na igreja e falou assim para mim, pastor, eu não sabia que a Moisés tinha uma cunhada que vendia tapete. Eu falei, mas não tem mesmo. Você não vem no estudo bíblico e fica assistindo novela do Edir Macedo na Record, vai dar nisso. Vem estudar a Bíblia, rapaz. Para com isso. Fecha. Você ouve falar de Davi como o mavioso salmista de Israel, porque ele era um virtuoso na harpa? É por isso que Davi era um grande salmista? Porque ele, fazendo um solo de harpa com a Filarmônica de Berlim, fez uma proeza que outros solistas levaram 30 anos para igualá-lo? É por isso que Davi era bom salmista? Não. Davi era bom salmista porque ele era um crente sincero, inspirado pelo Espírito Santo, e ele cantava verdades de Deus. Entendeu? É outro problema. Eu prefiro na igreja 1000 vezes aquele irmãozinho que tem vontade de cantar, mas nem sabe direito. Mas ele é um crente piedoso. Para esse irmão tem lugar no coral. Mas para aquele que é estrela, todo pavão, que fez curso, que toca, porque tocou com fulano, foi no show de cicrano, fez o show de abertura da banda tal, e não tem vida, esse não me interessa, esse não tem lugar na igreja. Esse não tem lugar na igreja. Então, o que faz a música nos abençoar é quando nós estamos falando de vida, quando nós estamos falando de testemunho, quando nós estamos falando de teologia. Certo? Depois, Tostines vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? Quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí eu vou falar uma para você. É possível você ficar emocionado porque cantou ou cantou porque ficou emocionado? Qual dos dois é que a gente faz na igreja? Na igreja a gente canta porque entendeu de Deus ou entende de Deus porque canta, ou um pouquinho dos dois? Um pouquinho dos dois. Quando a gente está cantando assim... com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer, bem alto erguei. Você está falando para o outro, vamos aí. Você está tentando ajudar o outro. Esse tipo de coisa é boa. Mas quando a gente precisa cantar um determinado tipo de música para que as pessoas saiam da igreja dizendo que o culto foi abençoado, aí tem alguma coisa errada. Tem um livro que foi escrito por um presbiteriano, isso é lamentável.
E ele diz assim no livro, a gente tem que começar o culto com as musiquinhas mais calmas, que é aquecimento, entendeu? Tipo 5 minutos de bicicleta antes de começar a puxar ferro lá na academia. E tal, e aí depois você já sobe com mais uma, daí você introduz a bateria, aí depois você pega aquelas lá e aí você vai. Aí quando está chegando na hora do sermão, você aterriza e vai até o 0 absoluto Kelvin, que é para o pastor gelado pregar aquele sermão. Fazer o quê? Tem que ter. E aí depois, para o pessoal não ir embora triste para casa, você canta mais algumas, bem animada, para o povo ir embora feliz. O que é isso? Manipulação musical do povo de Deus. Agora, acabamos de aprender tudo isso, vamos cantar? Vamos. Depois que a gente acabou de ouvir um sermão sobre a majestade de Deus, sobre alguma coisa assim, e a igreja vai cantar, é inconcebível que a gente cante desanimado. Por quê? Porque o nosso louvor vem da nossa instrução na palavra. Ah, agora sim. Ok? Exemplos. Augustus Montagu Toplady era um pastor calvinista na Inglaterra, se não me engano. Agora me pegou. Ele estava fugindo de uma tempestade com raios. E naquela época, você ficar em campo aberto numa tempestade com raios era muito perigoso. Então ele encontrou essa rocha que você está vendo aqui, ó, com essa fenda. E ele pegou e se escondeu na fenda da rocha para se proteger dos raios. Ele, obviamente, como pastor que era, se lembrou de Moisés, que se escondeu na fenda da rocha para que a glória de Deus passasse atrás e não o consumisse. E ele sabia que essa rocha na qual Moisés se escondeu era Cristo. Porque só em Cristo a gente pode chegar perto de Deus sem ser consumido. E Paulo fala que havia uma pedra espiritual que seguiu todo o povo de Deus, e alguns teólogos dizem que todas as pedras do Antigo Testamento são um tipo de Cristo. E então ele falou assim, eu me refugio em Cristo, para escapar não só da tempestade, mas para escapar da ira de Deus. Aí ele escreve um hino que chama Rock of Ages, a rocha das eras, a rocha dos séculos. Então, lá está escrito, essa rocha deriva seu nome do bem conhecido hino escrito por volta de 1762 pelo reverendo Augustus Toplady, que foi inspirado enquanto se abrigava nessa fenda durante uma tempestade. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. É o que a gente canta. Mas a versão da harpa cristã é mais legal do que a versão do hinário presbiteriano, porque ela é teologicamente muito mais próxima do significado. Ele diz assim, ó, foste morto em meu lugar, morto para me salvar, em ti quero me esconder. A ideia de que minhas obras nada valem ante a lei. Se eu chorasse, trabalhasse, tudo era inútil, só há salvação em Jesus. Eu tenho que estar escondido em Jesus para ser salvo. Nada trago a ti, Senhor, espero só em teu amor. No teu sangue lava um pobre pecador. Quando a morte me chamar e ante ti me apresentar, rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste mosto em meu lugar, quero em ti só me abrigar. Não. Imagina a cena. Aconteceu na igreja presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Quando você for lá para São Paulo, metrô Santana, 200 metros, você está na minha igreja. Eu estava dando um estudo sobre a doutrina da perseverança dos santos. Conhecem a doutrina? A doutrina que diz que uma vez que você foi salvo por Deus, você não vai perder a sua salvação. E não porque você vai conseguir continuar, mas porque as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, ele as conhece, elas o seguem, e ninguém as arrebatará da sua mão, e ele lhes dará a vida eterna. Charles Spurgeon disse assim, olha para Jesus lá na cruz e veja o sangue. Veja a sua coroa de espinhos. Olha para ele lá no Getsemane e veja ele transpirando gotas de sangue. E agora me diga, se depois de ter morrido assim por mim, ele me perdesse, ele não seria um grande fracassado? Porque ele estaria perdendo aquilo que lhe custou a própria vida para obter. Você acha que Jesus pagaria tão caro por mim para depois me deixar escapar? E é por isso que eu sei que eu estou indo para o céu. Ah, que coisa maravilhosa! E estávamos estudando essa verdade. Entre os membros da igreja Ebenezer, hoje temos um diácono que fez parte de uma igreja neopentecostal. Eu não preciso nem dar nome, basta dizer que ela tem um apóstolo. Tem várias com apóstolos, mas essa é uma das que tem apóstolo. E aí, o que acontecia? O apóstolo ia inaugurar uma igreja nova, ele chegava nele e falava, você é obreiro, e você está tendo uma missão de Deus. Você tem que vender rifas e lotar 6 ônibus para levar na inauguração do novo templo. E você não pode falhar, porque se você for achado em falta, e Jesus voltar, e você estiver devendo, você não vai para o céu.
Então ele conta que quando ele recebia a missão do apóstolo, ele entrava em pânico. Porque imagina se Jesus volta e pega ele em dívida, porque ele não correspondeu à tarefa que o apóstolo, falando em nome de Deus, deu para ele. Então ele saía correndo para vender rifas, ele pagava as que ele não conseguia do próprio bolso, convidava a gente para ir de graça, mas quando ele lotava os 6 ônibus, ele falava, agora eu posso dormir, porque a minha salvação está garantida. Quando ele encontrou a fé cristã genuína e descobriu que ele podia ter certeza da salvação por causa do que Cristo fez, eu chamei ele para dar testemunho. Lá a gente não dá o microfone para todo mundo ficar dando testemunho toda hora, não, porque a gente prefere usar o tempo para falar do que Deus fez para todos na Escritura. Mas isso não é um problema. E eu falei, Diego, vem cá, dá o seu testemunho. E ele contou isso. Eu preguei sobre a perseverança dos santos. Eu falei, você não precisa viver igual o Diego já viveu uma vez, com medo de perder a salvação. Porque não depende do que você faz, mas depende do que Cristo fez. Você entendeu? Entendi. Então agora, você vai ficar de pé, dizia eu lá no culto da Ebenezer, e fala assim, minhas obras eu bem sei, nada valem ante a lei. Se eu chorasse sem cessar, trabalhasse sem cansar, tudo inútil, tudo em vão, só em ti a salvação. Você entendeu isso? Então agora levanta e canta. Você acha que é diferente? É assim que a gente canta. É assim que a gente canta. Ok? Exemplo, a senhorita Fanny Crosby, já ouviu falar dela? Ela nasceu numa comunidade muito pobre, com uma certa dificuldade nos olhos, levaram para o médico que estava de plantão era muito inexperiente, o médico mais experiente estava de viagem, mandou passar uma pasta de mostarda quente nos olhinhos da menina recém-nascida, ela ficou cega definitivamente, com poucos meses de idade. E desde pequenininha ela escrevia hinos. Note, ela não escrevia melodias, ela escrevia as letras, o texto. Ela escrevia o texto. E aí, com 8 anos de idade, todo mundo falando, pobre menina, os seus olhinhos, que judiação. Ela escreveu aquilo que está ali, você quer chorar por minha causa? Pode chorar, mas chora por sua conta, porque eu sou feliz tendo Jesus. Eu não sou digna da sua compaixão, não precisa ter dó de mim, não. O poema dela traduzido, literalmente assim, pode chorar e soluçar porque eu sou cega, mas olha que menina contente eu sou, apesar de não poder ver, porque decidida eu estou que neste mundo alegre serei. Quantas bênçãos recebo eu? Então pode chorar e soluçar porque eu sou cega, porque isso eu não farei. E aí a gente pega a história da Fanny Crosby e vai cantar depois de um momento de sofrimento, depois de um momento de luto, depois de um momento de desemprego, alguma coisa, a gente vai cantar. E ela dizia assim, essa é a minha história. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Quer dizer, essa é a minha história, essa é a minha canção. Eu louvo meu Salvador o dia inteiro. Sou uma cega que tem motivo para cantar o dia inteiro. Então agora vamos cantar? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aí a gente vai lá e canta. Nós temos testemunhos e temos exemplos na história da igreja sobre como louvar ao Senhor. Salmos ilustram o dever de cantar com a mente. Eu já falei disso, já mencionei 1 Coríntios 14, vou cantar com o espírito, mas também com a mente. O trágico empobrecimento das letras, aquilo que eu chamo de mantralização. Tem uma série de Netflix, que eu não sei o nome agora, mas ela conta a história nos Estados Unidos de um dos caras que teve um dos movimentos religiosos que mais juntou gente lá. O cara comprou um sítio para 50 mil pessoas. Wild Country, isso, essa aí mesmo. Isso, do Osho, exatamente essa. Obrigado. E lá, sabe o que ele conta? Que esse camarada fazia uns exercícios de meditação. E o que era? Você entrava lá e ficava pulando, e ficava gritando, e tal. E depois ele falava, agora faz assim, agora respira assim, agora pula. Depois de 2 horas fazendo isso, você vai ficar leve, sim. Pode ter certeza. Quando você vai para a academia e volta suadinho, você não volta mais feliz? Volta. Você é uma unidade biopsicossomática. Seu corpo e sua alma estão ligados. Tanto é que o coração feliz deixa o seu rosto bonito. Tanto é que o pecado de Davi envelheceu seus ossos. Não é assim? Tanto é que tinha um monte de gente que estava saudável, recebeu uma notícia ruim, ficou doente. Um monte de gente que estava doente, recebeu uma notícia boa, sarou. As coisas estão unidas.
E aí, se você fica dando esse tipo de tratamento ao seu corpo, algum tipo de sensação você vai experimentar. Mas isso não é Espírito Santo. Então, tome cuidado, porque se você vier para a igreja e cantar, dá o mesmo efeito se você fizer isso, ouvindo do seu celular, no banheiro da sua casa, tomando uma ducha. O efeito pode ser o mesmo. Não confunda isso com a ação do Espírito Santo e saiba, não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo algo muito melhor, tá bom? E o que é algo melhor é envolver a palavra de Deus na letra das nossas canções, como foi o caso do Saltério de Genebra. Eu vou comentar sobre isso na próxima palestra. Ok. É curioso que as músicas do livro dos Salmos bastaram para muitas igrejas reformadas ao longo da história. A Igreja Presbiteriana do Brasil, repito, ela tem espaço para outras músicas que não são o texto dos Salmos, que devem ser constantemente revisadas. Eu mesmo fiz parte de uma comissão, eu sou membro da comissão de hinologia da IPB, e faço parte de uma comissão que está revisando as letras dos hinos, que ainda tem, depois de tanto tempo, hino com letra errada, e tem que estar sempre corrigindo, certo? Mas é curioso que os salmos que eram cantados pelas igrejas do passado serviam para eles falarem sobre todos os aspectos da vida cristã, inclusive sobre Jesus. Aí você fala assim, mas como que o salmo fala sobre Jesus, pastor? Ué, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava apontando para Jesus na cruz, quando crucificado? O que Jesus falou na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? O apóstolo João diz que para se cumprir a Escritura, lançaram sorte sobre as vestes de Davi. Qual escritura que é essa? O Salmo 22, o livro dos Salmos é profético. Depois que Davi fala sobre isso no Salmo 22, o Salmo 23 é o Salmo da cruz. A tradução não ajuda muito, mas não é ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não, a ideia é quando eu estiver morrendo mesmo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então o Salmo 22 é o Salmo da crucificação. O Salmo 23 é o Salmo da morte do Senhor Jesus, sabendo que está entregando nas mãos do Pai o seu Espírito, sabendo que a bondade e a misericórdia certamente o seguirão e que ele vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. E o Salmo 24 é o Salmo do Senhor Jesus entrando no céu, levando a mim e a você que ele comprou com o seu sangue. Por quê? Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Jesus. Se você entende isso, você percebe que dá para cantar até sobre a segunda vinda de Jesus usando os salmos. Mas sabe qual é o problema? Você vai ter que estudar, você vai ter que pensar, você vai ter que ler a Bíblia para você entender isso. E isso dá trabalho. É mais fácil botar a música legal, chamar o povão, juntar e balançar a cabeça e depois ir embora. Esse é o problema. Ok? Vamos lá. Olha só Davi e Jesus. Davi teve o seu reino confirmado pelo profeta Samuel. Jesus teve o seu reino confirmado pelo profeta João Batista. O Espírito do Senhor desceu sobre Davi, da mesma forma que Jesus no seu batismo. Davi realizou prodígios. Foi rejeitado por um rei invejoso, que era Saul. Jesus também, por Herodes. Davi fugiu para salvar a sua vida. Jesus também. Davi intercedeu em favor do seu povo. Jesus também. E foi exaltado pelo Senhor. Quando você compara essas coisas, você percebe porque Jesus é a raiz de Davi, mencionada no Apocalipse. O nome mais mencionado na Bíblia depois do nome de Jesus é o de Davi. E a história de Davi, contada lá nos Salmos, é isso. Leia o livro dos Atos dos Apóstolos que você vai ver. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, está dizendo assim, meus irmãos, o salmista Davi era profeta. E ele escreveu assim, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele era profeta. Mas ele não estava falando dele, não. Sabe por quê? Porque o túmulo dele está em Jerusalém até hoje. A gente sabe que ele está morto ainda. E o corpo dele está aqui e se corrompeu. Ele não estava falando dele. Ele estava falando do seu descendente, que não ia ser deixado na morte. Ele estava se referindo a Jesus. Então, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, bate o carimbo para você, que você pode interpretar os Salmos de Davi como se referindo a Jesus, e pode falar da ressurreição de Jesus a partir do Salmo 16. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mas, para entender isso aí, tem que vir na escola dominical. Tem que vir na quarta-feira. Tem que vir na conferência. Senão não vai aprender. Ok? Últimas conclusões. Você já considerou entrar para o coral?
Sabe por quê? Porque é um dos jeitos mais seguros de você se comprometer a viver cantando para Deus pelo que Ele fez por você. Deus, eu vou cantar para o Senhor de maneira comprometida, regular, constante. Eu tenho voz para isso. É curioso que a gente acha muito legal e tal, mas vai você. Vai você. Não, a gente tem que dar oportunidade para outro, mas a experiência é sua, o louvor que Deus quer é o seu. Ele te deu esse dom, considere. Foi meu aniversário 3 semanas atrás, e a orquestra da minha igreja ia tocar em outra igreja. E os meus 2 filhos, o Davi de 14 e a Carolina de 11, são músicos da orquestra. E eu louvei a Deus, porque em nenhum momento, nenhum dos meus filhos chegou e falou assim para mim: pai, o que a gente faz? A gente fica com você porque é seu aniversário ou vai tocar na outra igreja? Eles nem me perguntaram. E esse foi o melhor presente que eu podia ganhar de aniversário. Meus filhos sabem que Deus primeiro, e que o compromisso de adorar Deus vem primeiro. Eu, na segunda, na terça, no dia que der. Deus primeiro. Vamos pensar a respeito disso. Depois, por que o pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil é o responsável pela liturgia? Os pastores costumam gostar quando eu dou essa palestra, porque eu digo verdades e saio correndo. Frase de para-choque de caminhão: fale a verdade e saia correndo. A Igreja Presbiteriana do Brasil sabe do poder da música para o bem e para o mal. Então, para que seja cantado aquilo que vale a pena, e seja cantado aquilo que é correto, a igreja diz assim: não é nem na mão do conselho. O sistema presbiteriano de governo coloca o governo, as decisões da igreja, na mão do conselho, mas no que se refere ao culto e à instrução do povo de Deus, é na mão do ministro que estudou e fez curso de formação teológica para que ele oriente o rebanho sobre o que deve ser cantado. Curioso, nenhum conselho da igreja tem o direito de obrigar o pastor a escolher os hinos conforme o conselho quer. O conselho pode demitir o pastor se não estiver gostando do que ele está escolhendo, mas obrigar ele a escolher hino, não pode. E por que não pode? Acho que agora você já sabe responder, né? Porque isso é sério demais para brincar com esse assunto. Tem que ser o professor, o mestre do rebanho, aquele que vai escolher o que a igreja canta. Tá certo?